Seja bem-vindo ao canal Tá Hypado. Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2008, dirigido por Christopher Nolan, é a segunda parte da trilogia do Cavaleiro das Trevas e apresenta uma narrativa densa e madura sobre caos, justiça, moralidade e o equilíbrio entre ordem e anarquia. O filme é estruturado em torno da luta do Batman contra o caos instaurado pelo seu maior inimigo, o Coringa. Ao contrário do vilão típico, o Coringa não busca poder ou dinheiro. Ele é um agente do caos interessado em destruir a ordem estabelecida e provar que qualquer um pode cair na loucura. A cena inicial já estabelece o tom do filme com um ousado assalto a banco. Aqui vemos o Coringa pela primeira vez manipulando seus companheiros para que se matem entre si, deixando-o com o todo o dinheiro. Essa introdução revela sua natureza imprevisível e manipuladora. Ao longo do filme, Harvey Dent é apresentado como o Cavaleiro Branco de Gotham, o promotor público que luta contra o crime com meios legais, sendo uma figura pública de integridade. Bruce Wayne vê em Harvey uma esperança de que ele possa eventualmente substituir o Batman, permitindo-lhe se aposentar e viver uma vida normal. Harvey está em um relacionamento com Rachel Dawes, ex-namorada de Bruce, e o Coringa inicia uma onda de crimes e terror em Gotham, desafiando Batman e as autoridades a revelarem a verdadeira identidade do vigilante. Ele acredita que ao fazer isso, exporá a hipocrisia da cidade e a destruirá sua fé na justiça. E a sua primeira ação pública é assassinar o comissário de justiça e o juiz que preside o julgamento de criminosos de Gotham. Em seguida, ele ameaça matar pessoas inocentes até que o Batman revele sua identidade. O ponto central do filme é a queda de Harvey Dent. Durante um dos ataques do Coringa, Rachel é morta e Harvey sofre um acidente que o deixa gravemente queimado no rosto, transformando-se no vilão Duas Caras. A dor e a raiva resultantes da perda de Rachel, combinadas com seu desejo de vingança, levam Harvey a abandonar a sua fé na justiça e adotar o caos. Ele começa a deixar as suas decisões de vida ou morte ao acaso usando uma moeda. No clímax do filme, o Coringa coloca em prática um dos seus planos mais cruéis. Ele sequestra passageiros de dois barcos, um cheio de civis e outro com prisioneiros, e coloca explosivos em ambos. Ele entrega detonadores para os dois grupos, forçando-os a decidir se explodem um barco ou se arriscam ser destruídos pelo outro. Essa situação testa o caráter moral das pessoas comuns e o Coringa acredita que eles irão se voltar um contra os outros. No entanto, ninguém aperta o botão, frustrando o Coringa e mostrando que, apesar de sua crença no caos, a bondade humana ainda prevalece. Após capturar o Coringa, Batman confronta Harvey, agora como Duas Caras que sequestrou a família de Jim Gordon. Dent culpa Gordon e Batman pela morte de Rachel e decide resolver a situação com sua moeda, ameaçando matar o filho de Gordon no final. Batman consegue salvar o garoto, mas Harvey morre no processo, e o Batman acredita que a imagem de Dent como um herói deve ser preservada para que Gotham não perca a fé na justiça, e assume a responsabilidade pelos crimes de Dent, tornando-se um fugitivo. O ponto central do filme é a queda de Harvey Dent. Durante um dos ataques do Coringa, Rachel é morta e Harvey sofre um acidente que o deixa gravemente queimado no rosto, transformando-o no vilão Duas Caras. A dor e a raiva resultantes da perda de Rachel, combinadas com seu desejo de vingança, levam Harvey a abandonar sua fé na justiça e adotar o caos. Ele começa a deixar suas decisões de vida ou morte ao acaso, usando uma moeda. No clímax do filme, o Coringa coloca em prática um dos seus planos mais cruéis. Ele sequestra passageiros de dois barcos, um cheio de civis e outro com prisioneiros, e coloca explosivos em ambos. Ele entrega detonadores para os dois grupos, forçando-os a decidir se explodem o outro barco ou se arriscam ser destruídos. Essa situação testa o caráter moral das pessoas comuns,
e o Coringa acredita que eles irão se voltar um contra os outros. No entanto, ninguém aperta o botão, frustrando o Coringa e mostrando que, apesar de sua crença no caos, a bondade humana ainda prevalece. Após capturar o Coringa, o Batman confronta Harvey, agora como duas caras que sequestrou a família de Jim Gordon. Dente culpa Gordon e o Batman pela morte de Rachel e decide resolver a situação com sua moeda, ameaçando matar o filho de Gordon. Mas no final, o Batman consegue salvar o garoto, mas Harvey Dent morre no processo. E o Batman acredita que a imagem de Dent como um herói deve ser preservada para que Gotham não perca a fé na justiça, e assume a responsabilidade pelos crimes de Dent, tornando-se um fugitivo. O filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, de 2008, oferece uma rica oportunidade para uma análise filosófica, especialmente no que diz respeito a questões de moralidade, caos, justiça, identidade e a natureza humana. Dirigido por Christopher Nolan, o filme apresenta personagens complexos que personificam ideias filosóficas em conflito, principalmente em relação à ordem e ao caos, a ética de princípios e as consequências. Aqui examinaremos o filme através de algumas lentes filosóficas. O caos e a ordem na filosofia nietzschiana e hobbesiana. O Coringa como agente do caos. O Coringa, interpretado por Heath Ledger, pode ser visto como a representação do conceito de vontade de poder de Friedrich Nietzsche, onde o caos e o niilismo desafiam as normas sociais e a ordem moral. Ele não busca poder material ou autoridade, mas o prazer em destruir estruturas e normas estabelecidas, como justiça e a segurança em Gotham. Sua filosofia é niilista. Ele acredita que não há sentido na moralidade intrínseca no mundo, e tudo é um jogo caótico onde suas leis humanas são uma ilusão frágil. O Coringa desafia o próprio Batman e Harvey Dent a reconhecer que a ordem e a moralidade que eles defendem são frágeis construções. A relação do Coringa com Gotham pode ser vista através da lente de Thomas Hobbes. Hobbes descreve o estado de natureza como uma guerra de todos contra todos, onde a vida é solitária, pobre, desagradável e brutal e curta. O Coringa deseja retornar Gotham a esse estado de natureza, destruindo as leis e a ordem civilizada, para mostrar que sem essas estruturas, os seres humanos voltarão ao seu estado mais primitivo e egoísta. Ao fazer isso, ele acredita que a verdadeira natureza humana será revelada, seres movidos por medo e auto-interesse. Batman como defensor da ordem. Por outro lado, o Batman representa a defesa da ordem e da civilização, funcionando como um protetor das estruturas de justiça e segurança. Sua luta contra o Coringa é uma luta filosófica entre a ordem, representada por suas ações, e o caos, representado pelo Coringa. O Batman adota uma visão semelhante à de Platão na República, onde a justiça é o objetivo final da sociedade, e a ordem é necessária para montar a paz e a estabilidade. Ele acredita que a civilização só pode prosperar dentro de uma estrutura de leis e princípios éticos. O Batman é, portanto, o guardião da ordem platônica. Contudo, essa ordem exige sacrifícios pessoais, como sua identidade e fidelidade. O Batman opta por ser o herói que Gotham precisa, mas não o que merece, um símbolo que transcende ao indivíduo. E isso ecoa ao conceito do rei filósofo platônico, alguém que deve governar e proteger o bem comum, mesmo que isso custe sua própria satisfação pessoal. Batman e a ética deontológica. O Batman segue uma ética próxima à de Immanuel Kant, que afirma que devemos agir de acordo com princípios morais absolutos, independentemente das consequências. Para Kant, a moralidade é baseada em deveres e não em resultados. O Batman se recusa a matar o Coringa, mesmo que isso pudesse salvar vidas, porque ele acredita que matar é moralmente errado e comprometeria sua própria integridade. O Batman mantém um código de conduta estrito, onde certos atos como matar são inaceitáveis, mesmo que levem a um bem maior.
Esse princípio é testado quando ele deve decidir se deve revelar a sua identidade para parar a onda de crimes do Coringa. Ao não se revelar, ele está se mantendo fiel ao seu dever maior de proteger Gotham, mas à custa de vidas. Esse dilema reflete a tensão entre os deveres absolutos e as consequências práticas. Harvey Dent e o utilitarismo. Harvey Dent, no início do filme, parece seguir o caminho utilitarista, onde as ações são julgadas pelos seus resultados. Como promotor público, ele acredita que o fim de erradicar o crime em Gotham justifica o uso de meios extremos. No entanto, sua transformação em duas caras reflete uma corrupção de sua visão moral. Após a perda de Rachel, Dent abandona completamente qualquer estrutura moral e passa a agir de maneira puramente caótica e egoísta, decidindo o destino das pessoas com base na sorte. Essa queda moral pode ser vista como uma crítica ao utilitarismo, que sem uma base sólida de valores morais pode se desintegrar em arbitrariedade e injustiça. Dent, em seu desejo por vingança, demonstra como uma busca por justiça utilitarista pode se transformar em uma tirania caótica, quando movida pela emoção e pela perda pessoal. A tragédia do herói. O arco de Harvey Dent no filme pode ser interpretado como uma tragédia clássica na linha de Aristóteles. Segundo Aristóteles, uma tragédia é a queda de um herói nobre que, por causa de uma falha trágica, acaba por encontrar seu destino. Harvey Dent começa como Cavaleiro Branco de Gotham, alguém imbuído de justiça e moralidade. Ele é, aos olhos de muitos, o verdadeiro herói da cidade e a figura pública que o Batman nunca poderia ser. No entanto, sua falha trágica é a sua incapacidade de lidar com o sofrimento pessoal e a perda de Rachel, levando ao se tornar o vilão duas caras. Dent se transforma no oposto do que ele representava. A sua queda é inevitável, não apenas por causa das manipulações do Coringa, mas também por causa de suas próprias fraquezas emocionais. Essa transformação do herói em vilão reflete ao conceito aristotélico de ermantia, a falha trágica, onde as virtudes de um personagem se transformam em suas maiores fraquezas. A escolha moral coletiva. Uma das cenas mais filosoficamente carregadas do filme é o experimento moral envolvendo os dois barcos, um cheio de prisioneiros e outro de civis. O Coringa entrega a cada grupo um detonador que propõe que, para sobreviver, eles devem destruir um barco, caso contrário, ambos serão explodidos. Esse dilema moral reflete o clássico dilema do trem, uma escolha ética em que os indivíduos devem decidir entre sacrificar um grupo menor para salvar um maior ou se abster de agir e permitir que o pior aconteça. A decisão dos passageiros de ambos os barcos de não explodir um ao outro reflete uma visão mais otimista da natureza humana e a desrespeito do que o Coringa acredita. A moralidade coletiva prevalece. Esse momento sugere uma crítica à visão nihilista do Coringa de que o caos e a autodestruição são a essência da humanidade, oferecendo, em vez disso, uma perspectiva de que a empatia e o altruísmo podem superar o medo e o egoísmo. Agora vamos falar um pouco sobre o simbolismo em Batman, o Cavaleiro das Trevas. O filme é repleto de simbolismos que enriquecem a narrativa, abordando temas profundos como moralidade, identidade, causa e ordem. O diretor Christopher Nolan utiliza esses elementos para explorar a complexidade psicológica e filosófica dos personagens e a própria cidade de Gotham. O morcego, o símbolo de medo e justiça. O próprio símbolo do Batman, o morcego, é carregado de significados. O morcego representa o medo que Bruce Wayne sentia na infância, transformando essa fraqueza em sua maior força. O Batman escolhe o morcego como símbolo para projetar medo nos criminosos, usando a escuridão e o mistério ao seu favor. No entanto, além de ser um instrumento de medo, o morcego também é um símbolo de justiça. Ele age como um vigilante que não só se limita às falhas da lei, mas que busca um ideal maior da ordem.
O simbolismo do morcego também dialoga com a identidade dual de Bruce Wayne. Ele se esconde através do símbolo para agir de maneira diferente do cidadão Bruce Wayne, simbolizando a luta interna entre sua vida pessoal e a sua missão como protetor de Gotham. O fato do Batman operar nas sombras também sugere que a justiça às vezes precisa trabalhar fora dos limites convencionais para alcançar os resultados. O Coringa, o agente do caos. O Coringa é o símbolo do caos absoluto. Ele não tem uma identidade clara ou um passado definido, o que o torna uma força anárquica e imprevisível. Sua maquiagem de palhaço distorcida e suas cicatrizes representam a desconstrução da ordem e da lógica, enquanto o Batman é um símbolo de ordem. O Coringa é justamente o oposto, um símbolo de destruição sem propósito, que quer provar que todas as estruturas sociais e morais são frágeis. O Coringa utiliza o caos para expor a hipocrisia das pessoas e das instituições de Gotham. Ele desafia constantemente os limites da moralidade ao criar situações extremas que forçam os cidadãos e os heróis a confrontarem seus próprios princípios. Seu objetivo não é o poder material, mas mostrar que qualquer um pode ser corrompido e que, no fundo, todos são capazes de se render ao caos. Além disso, suas histórias contraditórias sobre a origem de suas cicatrizes simbolizam o niilismo do Coringa. Ele acredita que o passado e a identidade não importam. O que interessa é o caos presente, e isso faz dele um símbolo do niilismo filosófico, desafiando as crenças tradicionais de propósito e moralidade. Harvey Dent barra duas caras, o dualismo moral. Harvey Dent, o promotor público e cavaleiro branco de Gotham, é o símbolo da justiça tradicional, baseada na lei e na ordem. Ele representa a esperança de Gotham de que a justiça pode ser alcançada dentro dos limites legais. No entanto, sua transformação em duas caras simboliza a corrupção moral e a fragilidade da integridade humana. Sua queda de um herói moralmente íntegro para um vilão vingativo mostra como o sofrimento pessoal e o trauma podem distorcer até as pessoas mais justas. A moeda do Duas Caras é um símbolo central de seu dualismo. No início do filme, a moeda de duas faces é um símbolo de controle e destino. Harvey decide seu futuro usando a moeda, mas ela sempre é favorável. Após sua desfiguração, a moeda se torna um símbolo do acaso, com um lado danificado representando o caos. Agora, em vez de tomar decisões morais, Dent se entrega ao acaso, deixando suas ações à sorte, o que simboliza sua perda de fé na justiça e sua entrega ao caos. Isso reflete a luta entre o determinismo e o livre-arbítrio. A escuridão, o limite moral. A escuridão é um símbolo recorrente em todo o filme, representando tanto o medo quanto as zonas cinzentas da moralidade de Gotham. A noite é um lugar de incerteza onde as regras normais da sociedade são desafiadas. O Batman, sendo uma figura que opera na escuridão, lida com dilemas morais que estão fora do alcance da luz da justiça tradicional. A escuridão também simboliza a linha tênue que o Batman percorre. Ele luta para manter a sua integridade moral, mas o filme constantemente coloca em dúvida sua capacidade de manter essa linha. O Coringa quer puxá-lo para a escuridão do caos e da violência, tentando fazer o Batman cruzar seus próprios limites, como matar ou abandonar os seus princípios. A trágica queda do herói. A queda literal e figurativa de Harvey Dent no filme simboliza a queda do idealismo e a tragédia do herói. Ele começa o filme como uma figura pública de virtude e esperança, mas é corrompido pelo sofrimento pessoal, quando ele se transforma em duas caras após o acidente que desfigura metade de seu rosto. Essa transformação física simboliza a divisão interna. Ele é ao mesmo tempo um símbolo de justiça e de vingança, um herói e um vilão. Sua queda também é uma alegoria sobre como o sofrimento e a perda podem destruir até mesmo os ideais mais elevados.
Sua transformação em duas caras mostra que, quando confrontados com um caos, como a morte de Rachel, até os mais justos podem sucumbir à raiva e ao desejo de vingança. Os barcos e o dilema moral coletivo. A sequência dos dois barcos com prisioneiros e outro com civis, carregados de explosivos, é um forte símbolo do dilema moral coletivo. O Coringa coloca ambos os grupos em uma situação onde eles têm que escolher entre salvar a si mesmos ou matar o outro grupo. Esta situação reflete o dilema ético do trem, onde se deve escolher entre sacrificar um grupo para salvar o outro. Os prisioneiros e os civis simbolizam diferentes estratos da sociedade, onde o experimento do Coringa é um teste de como diferentes pessoas respondem em situações de crise, quando ambos os grupos se recusam a explodir o outro. O simbolismo aqui sugere que, apesar da visão cínica do Coringa sobre a natureza humana, a compaixão e a ética podem prevalecer, mesmo em circunstâncias extremas. Esse momento simboliza a esperança na bondade humana e que o Coringa tenta destruir ao longo do filme. O bate-sinal, símbolo de esperança e sacrifício. O bate-sinal projetado nos céus de Gotham é um símbolo de esperança, mas também de responsabilidade. Ele sinaliza que o Batman está sempre vigiando, sempre pronto para intervir em nome da justiça, e para os criminosos é um símbolo de medo. Para os cidadãos é um farol de esperança. No entanto, o bate-sinal também carrega o peso sobre Bruce Wayne, que sente a pressão de atender a essa responsabilidade constantemente. No final do filme, quando o Batman assume a culpa pelos crimes de Harvey Dent para preservar a imagem do Cavaleiro Branco de Gotham, o bate-sinal também se torna um símbolo de sacrifício. O Batman se transforma no Cavaleiro das Trevas, porque sabe que o bem maior de Gotham depende de sua vilificação. Isso simboliza a ideia de que às vezes o herói precisa se sacrificar à própria imagem para preservar a ordem e a paz. Espero que tenham gostado do vídeo e obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.